Realmente, irmãos, a Santa Vó Rosa sempre foi essa flor da consolação, desde o início desta igreja. Quando as lutas se apresentavam, ela tinha muita idade, estava já com o corpo cansado, sofreu muita enfermidade, porque as lutas eram muito grandes, mas ela podia estar sofrendo. Entretanto, ela tinha sempre o ânimo para nos confortar. Podia vir a luta que fosse. Ela nos animava, ela nos confortava e ainda dava provas do seu poder. Por diversas vezes ela foi ungida na nossa frente. Na igreja, estávamos ao lado dela e de repente começava como que brotar óleo ungido dos seus cabelos, do seu rosto e das suas mãos. E aquele irmão nos confortava muito, mesmo a igreja às vezes passando por muita luta, mas ao contemplar esses milagres, nós renovávamos a nossa fé e a nossa alegria. Inclusive ela fez muito milagre entre nós. Curou até uma pessoa cega, quando era diaconisa ainda, pregando num culto domiciliar. Quando forem pôr as mãos naquela pessoa, era uma pessoa que nunca tinha enxergado, e ela com todo o amor a curou. Isso chamou muita atenção para o povo, era o início de nossa igreja. E outros milagres ela fez. Eu me lembro uma vez, ela colocou as mãos nas costas de um obreiro e o curou de pneumonia, que já estava virando tuberculose. Outra vez ela curou um rapaz que estava morrendo de hemorragia. E os médicos não conseguiam controlar mais. E ela pediu a Jesus e curou. Ela curou uma menina que estava com broncopneumonia desenganada, aqui no Hospital do Cristo Rei. E os médicos puseram na incubadora porque não tinha mais jeito, não sabiam mais o que fazer, era uma criança recém-nascida. E a avó falou: Trevisan, vai lá no hospital e ora para a filhinha do pastor Estância, que ela é recém-nascida, os médicos desenganaram, ela está com broncopneumonia e está na incubadora. Então eu fui e orei para Jesus em nome da Santa Vó Rosa. Quando eu entrei no quarto, a menina estava naquela cúpula de vidro se esbatendo, com falta de ar, uma aflição, se esbatia. Uma menina tão linda, parecia uma bonequinha. E eu então pedi licença para a irmã Vicentina e ela disse: pode orar, a avó mandou, o senhor pode orar. Então eu orei a Jesus, a gente orava a Jesus em nome da Santa Vó Rosa para curar a menina. Fiz uma oração bem simples, porque estava no hospital, e aí me despedi da irmã e saí. A irmã Vicentina depois me contou, assim que o senhor foi saindo, ela foi acalmando, não se esbateu mais, adormeceu. Eu chamei os enfermeiros e eles ficaram admirados. Os médicos também. Então a tiraram daquela cúpula de vidro e ela estava inteiramente curada. Entenderam, irmãos? E era milagre de quem? Não fui eu. Quem curou foi a Santa Vó Rosa. Ela me curou de diversas enfermidades. Ela tinha um grande poder e não se propalava, ela não fazia alarde com os milagres que ela fazia. A maioria das vezes o povo nem percebia, mas ela já curava. Entenderam, irmão? E quantas vezes ela foi ungida de óleo na nossa frente, até mesmo na hora do ofício do corpo dela. O corpo dela estava exposto 3 dias e meio. E quando o bispo foi fazer o ofício, que terminou o ofício, do corpo dela começou a brotar óleo ungido.
da cabeça, do rosto, das mãos, do corpo todo. Chegava a pegar óleo ungido nas flores que estavam no caixão. E os irmãos mais antigos talvez se lembram, porque já faz 53 anos. E o pessoal fala: pastor, pega um botão dessa rosa ungida para mim. Então nós quebramos todas as flores e distribuímos, porque naquelas rosas havia o óleo ungido que brotou do corpo dela. Aí nós punhamos flores frescas, porque ela ganhou muita flor, tinha baldes com água cheio de flor. Então a gente dava aquelas rosas para o povo e punha outras flores no caixão, pois novamente se enchiam de óleo ungido. A maioria dos irmãos que estavam na hora do ofício levaram para casa uma rosa ungida. E foi ungida pelo óleo santo que brotou do corpo da Santa Rosa. Entenderam, irmãos? Então nós tivemos muita prova que realmente ela é o Espírito Consolador. E toda vez que ela orava com o bispo e a irmã Odete, Jesus vinha do céu e levava a Santa Vó Rosa para o trono de Deus. E voltava em questão de segundos e usava o corpo da Santa Vó para falar com o bispo e a irmã Odete. E enquanto ele falava, as mãos dela ficavam em concha, abertas, assim, as duas mãos. E enquanto Jesus falava, das mãos dela brotava óleo ungido. As duas mãos iam se enchendo de óleo ungido. E quando o bispo terminava de orar, a irmã Odete terminava de orar, Jesus os abençoava e punha uma mão da Santa Vó na cabeça do bispo e a outra mão da Santa Vó na cabeça da irmã Odete e ungia os dois. Era um perfume que eu nunca vi igual. Entenderam, irmãos? Então nós tivemos provas mais do que suficientes de que realmente ela é o outro Consolador. E este mesmo poder ela transmitiu ao Santo Irmão Aldo. É por isso que esta igreja é vencedora, irmãos, e não temos que temer nada. A gente tem que ter medo do pecado. Porque às vezes uma pessoa faz um erro, a outra imita. Ah, ela pode, eu também posso. É isso que a gente tem que ter medo, porque o pecado é como uma erva daninha e como um câncer que vai corroendo por dentro e quando chega a estourar não tem mais remédio. Isso a gente tem que temer e vigiar para não pecar e nunca imitar aqueles que estão em pecado. Nunca imitar. Se a gente puder, aconselha. Mas não faz o erro que ele está fazendo, porque você vai para o buraco junto com ele. Entenderam, irmãos? E quando Jesus vier buscar a igreja, quem não estiver em obediência não vai subir, não. Porque no céu não entra. Gente em pecado. Poderão dizer, mas tem o descanso. Acontece que quando Jesus vier arrebatar a igreja, todos os que estão em descanso já estarão preparados para entrar conosco, junto conosco, na glória de Deus. Então não haverá mais descanso. Entendeu? Então não brinquem, irmãos, com o pecado. A Santa Vó nos ensinava isso muitas vezes. Jesus não é brincadeira. O que nós prometemos, nós temos que cumprir. Nem que custe o nosso sacrifício, mas vale a pena. Entenderam? E ela nos ensinava, inclusive, a perdoar, para não termos mágoa no coração e não querermos mal a ninguém. Então, quem nos faz o mal, a gente faz o bem, porque nós somos dos céus e somos do Espírito Consolador. Tenham sempre esta fé, irmãos, e amem muito o Santo Irmão Aldo. Se não fosse o ministério dele, esta igreja não teria se prolongado até hoje. Mas o dia que a avó subiu, se não fosse o irmão Aldo, esta igreja teria se perdido. Quem salvou a igreja foi ela com seu sacrifício e ele com suas revelações.
como está no boletim. Quando todos viram que o bispo anunciou que a avó já tinha aparecido a um irmão e ia continuar dirigindo a igreja através dos dons daquele irmão, que era o irmão Alto, nós todos respiramos fundo e nos enchemos de gozo, de alegria e de paz, sabendo que ela não nos abandonou e, logicamente, o sucessor que ela escolheu estaria sempre conosco até a nossa vitória. Então devemos tudo a Jesus, à Virgem Maria, devemos tudo a Santa Vó Rosa e devemos tudo ao Santo Irmão Aldo. Que a Santa Vó, Irmão Aldo, abençoe a todos, inclusive os que estão nos acompanhando por internet e os nossos visitantes. Eu agradeço muito o coral e os regentes e músicos pelas belas apresentações. Que a Santa Vó Rosa possa ungí-los, abençoá-los e prolongar o seu dom musical, para que esse dom permaneça para a eternidade. E quando forem levados ao céu, serem incorporados aos corais dos anjos e louvarem ao nosso Deus e nossos santos, junto com os anjos dos céus, para toda a eternidade. A Igreja Apostólica agradece sua atenção e convida para acessar o nosso site diariamente, a qualquer momento. www.igrejaapostólica.org. A esperança de um mundo melhor.